muitas crianças. Mas se você é adulto, você sabe o que está por trás desse som de golfinhos. Segundo mitos, existe uma versão não censurada do episódio. E essa teoria foi colaborada com o dublador do Bob Esponja, dizendo em um comentário do episódio: os diretores nos fizeram usar palavras aleatórias na gravação do episódio para poder censurá-las depois. A gente achou que seria muito difícil trabalhar usando essas palavras. Então perguntamos ao diretor se a gente podia falar palavrão e censurar depois. Eles disseram sim. Fecha aspas. E em março de 2018 foi postada no YouTube uma versão que mostra como seria se o episódio não fosse censurado. É falso, é editado, como dá pra ver na descrição, mas um gosto do que seria se o áudio sem censura fosse lançado. Yammer. Existe um jogo no site da Nickelodeon chamado SpongeBob Saves the Day. Esse jogo se baseia em resolver um monte de problemas usando coisas point and click. Por ser um jogo oficial, vários preservadores de coisas relacionadas a Bob Esponja, seja músicas, fundos, artes e coisas do tipo, procuraram nos arquivos do jogo coisas do tipo. Acontece que acharam algo bem pior. Em uma das texturas é possível ver esse personagem, que na textura do jogo tem o nome de Yammer. Muitas perguntas foram feitas ao redor dessa coisa dentro de um jogo de Bob Esponja. Ninguém sabia ou sabe como ativar essa coisa até hoje, porém foi revelado que esse personagem é na verdade um easter egg dos produtores do jogo. O personagem foi feito em um programa de animação 3D chamado Blender. Esse easter egg saiu do jogo depois de uma atualização e nunca mais foi visto, mas sua história ainda vai existir para sempre. A verdadeira origem da pérola. Algo bizarro que vem em desenhos que se baseiam em animais é que de vez em quando alguns personagens vão ter pais que são diferentes do personagem em si. Esse é o caso da Pérola. A gente não tem realmente uma prova canônica que a mãe da Pérola realmente existiu ou que ela foi sequer um dia casada com seu siriguejo. Pelo que a gente sabe, ela pode estar morta. Eles podem ter se divorciado ou a Pérola pode ter sido adotada. Um siri tendo uma filha baleia não faz muito sentido para começo de história. Isso leva à teoria do John Negroni. Ele fez um post gigante no site deles que tem as seguintes provas sobre a teoria de que a Pérola é adotada e a sua mãe está morta. O nome dela é Pérola, algo único e especial, que também pode ser uma referência a Mother of Pearl, ou Mãe da Pérola, uma fala que piratas dizem, o que pode estar fazendo referência ao fato que a Pérola foi adotada e a mãe dela está morta, o que também explica o medo que o seu siriguejo tem sobre anzóis. São peças que se encaixam muito bem para ser mentira. O picolé do Bob Esponja. Antes da gente ir para a parte mais profunda do iceberg, a gente vai falar de algo mais leve para agradar o clima. Essa parte está se referindo aos picolés do personagem que a companhia Popsicle fizeram e fazem até hoje. São picolé que tem uma imagem de como era para vir, mas grande parte das vezes sai algo bem estranho. Sério, acho que se você encontrar um que parece bom é quase impossível. Esse tipo de sorvete só é vendido nos caminhões de sorvete nos Estados Unidos e nunca aqui no Brasil, que eu saiba. São sorvetes que eram para te deixar feliz, mas grande parte das vezes é tudo pesadelos. Isso, agora você vai ficar bem. A escuridão profunda. Os pais dos seus siriguejos estão mortos. Essa teoria se baseia no fato que esses personagens não aparecem no desenho desde a 9ª temporada. Senhora Betsy é a mãe de seu siriguejo e ela apareceu inúmeras vezes no desenho, mas de um tempo pra cá ela simplesmente sumiu. Muitos creem que a personagem morreu por esse motivo, mas sério, é Bob Esponja. Vários personagens somem e nunca mais são vistos. Mas aí o jogo muda quando a gente fala do pai de seu siriguejo, porque ele aparece de verdade em um episódio recente. O episódio Desconto de Veterano conta a história de como o velho Jerkins está incomodando seu siriguejo, até que no final do episódio o Victor Siriguejo aparece ter o Jerkins do Siri Cascudo. Eles não estão mortos e eu não sei de onde isso veio. Loucos pela Banda foi exibido 4 dias antes do 11 de setembro. Pera aí, deixa eu amarrar essa Isso mesa. infelizmente é verdade. Um dos melhores episódios de todos os tempos do desenho foi exibido pela primeira vez, menos de uma semana antes de um dos maiores incidentes da história mundial. Eu não sei por que isso está na lista, mas acho que está se referindo a uma coincidência bem forçada de algo que acontece dentro do episódio. A cena em que o dirigível é atacado e explode, matando todos os envolvidos. É algo bem forçado, mas existe. Isso tá na lista, mas acho que está se referindo a uma coincidência bem forçada de algo que acontece dentro do episódio. A cena em que o dirigível é atacado e explode, matando todos os envolvidos. É algo bem forçado, mas existe. A Day with SpongeBob SquarePants.
Essa é outra coisa que eu falei aqui no canal, mas não deixa de ser uma história interessante. A Day with SpongeBob SquarePants é o título de um filme que foi postado na Amazon como um documentário paródia que iria seguir o dia de uma criança que passa o dia com Bob Esponja em terra firme. Na capa que foi disponibilizada, a gente tinha um menino aleatório que na verdade é uma imagem da internet. Um monte de recomendações de pessoas aleatórias que não existem e uma arte de fundo que foi feita por um artista que trabalha por comissão. Por muito tempo ninguém sabia de onde isso veio, por que da existência ou por que diabos a Nickelodeon iria liberar isso. O problema é que eles não liberaram. Isso na verdade foi um filme falso que foi colocado na Amazon para ver se pessoas teriam interesse em comprar ele, para então vender ideia para outras empresas. Como obviamente a Nickelodeon não tem nada a ver com isso, o filme nunca foi feito com medo de problemas de direitos autorais e jamais foi visto de novo. Os arquivos escondidos de Super Sponge. Porque é SpongeBob Super Sponge é um jogo que foi lançado para Game Boy Advance e tem uns arquivos meio pesados relacionados a ele. O jogo foi feito por uma empresa chamada Climax, que saiu do mercado há muito tempo. E quando ela estava saindo do mercado, ela começou a vender um montão de coisas que foram guardadas com o passar dos anos. Duas dessas coisas foram 2 DVDs com informações que era para ser usadas na produção do jogo. Dentro desses arquivos tinham 3 imagens que são super pesadas. As imagens são do Bob Esponja e o Patrick fazendo coisa errada, o Patrick fazendo coisa errada na Sandy e eu presumo Bob Esponja usando roupas exóticas. Existem outros arquivos, como personagens da Fenda do Biquíni, que foram mandados para Nickelodeon na produção do jogo. 2 desses arquivos são chamados de Old Bad e Old Bad. São coisas muito bizarras que jamais deveriam ser feitas para um jogo para crianças, mas sim, elas existem. Então, essa foi uma jornada incrível que a gente teve. 2 vídeos sobre icebergs. Uau! Bom, eu espero que tenham gostado, porque esse vai ser o último. Foi divertido e assustador, foi educativo e bizarro. Foi uma aventura que não faz sentido. E de novo, me dê licença, porque eu tenho que assinar os papéis de adoção do meu... Matt, eu finalmente descobri por que o barco afundou. Tinha um impostor no barco. Oh não. Quem foi esse impostor? O vermelho. Mas você é o vermelho? Vai tomar no... Deixa eu arrumar. Sabe o que é top? Samap Top só por 12 vezes de R$2,90. É top demais, né? E ainda tem link de pagamento grátis. Dinheiro na conta em um dia e não tem aluguel. É uma oferta top com preço topíssimo pro seu negócio topinho da Silva ficar top das galáxias. Só não é top perder essa chance. Corre e garante a sua. Deixa eu ver se isso aqui fica bom. Ok, relaxa. A luz não está desligada porque é um vídeo de terror. Eu só fiquei sem eletricidade porque alguém esqueceu de pagar a conta. Isso nunca foi problema meu, Matt. Esse vídeo vai ser mais um olhar mais fundo no tipo de coisa que era aceita em desenhos antigos e que hoje não é mais. O mundo de desenhos daquela época era algo meio bizarro. Não existiam nem perto da quantidade de restrições e problemas que poderiam vir se você fizesse algo realmente assustador. Por esse motivo, existe um montão de desenhos animados que me marcaram e me deixaram com muito medo quando eu era mais novo. Que por mais que grande parte das vezes seja nostalgia falando, alguns desses desenhos me deixaram assustado até hoje. Então, sem mais delongas, vamos entrar no mundo super bizarro. Eu consigo me mexer. Não, calma. Eu tinha que salvado. Quem Não deixou os gatos mais. escaparem? Flapjack é o desenho que inevitavelmente iria aparecer neste vídeo, então eu vou lá. Agora vai sentir Existem como muitos momentos você bizarros faz. nesse desenho que eu fico
surpreso que esse desenho sequer saiu pra começo de história. Eu vou até dizer que alguns desses momentos são tão bizarros que não ficaria estranho em um filme de terror. Mas para não deixar o vídeo cheio do mesmo desenho, eu vou falar de um momento apenas. O momento que realmente me deixou mentalmente cansado. Durante o episódio Quem Deixou Todos Esses Gatos Fugirem, o Flapjack chama o Falange, que tem uma superstição de gatos, pra ir a uma lojinha de gatos e deixar ele menos gatofóbico. Tudo obviamente vai de ladeira abaixo quando o primeiro gato que eles encontram é essa monstruosidade. É bem difícil falar algo depois disso. Esse é um dos designs mais bizarros que eu já vi em um desenho infantil. Com esses olhos profundos e sem cores, junto desses dentes fora de ordem, fazem essa cena parecer propositalmente o personagem feito pra ficar na sua cabeça. Tudo isso junto com esse miado que faz parecer que o gato está sofrendo. E você tem uma cena que me deixou gelado quando criança. You need to grow up. Grow up? I'm 38 years old. O show de Ren e Stimpy. Hadouken! O fã-clube do Stimpy. Hadouken! O show de Ren e Stimpy é um desenho bem Hadouken! para crianças. E pelo fato de ser da Nickelodeon dos anos 90, os escritores meio que tinham muita liberdade em fazer muita coisa bagunçada que jamais teria saído de algum desenho hoje em dia. You look like someone who could really use a rubber nipple. No, sir, I don't think I have any use for rubber nipples. I'll tell you what, though. Do you have any rubber walrus protectors? Call the police. E eu não estou nem me referindo àqueles episódios horríveis que foram feitos realmente para adultos, chamado Adult Party Cartoon do desenho. Eu estou falando do desenho para crianças, que discutivelmente tem um episódio que passou dos limites. O fã-clube do Stimpy conta a história de como os dois personagens recebem um montão de cartas de fãs do desenho em questão. Acontece que todas as cartas são para o Stimpy, e as que são para o Ren são falando mal dele. Para deixar o Ren com mais raiva ainda, mesmo que não intencionalmente, o Stimpy cria um fã-clube para si mesmo e faz o Ren como chefe dele, o que deixa ele ainda pior. Com toda essa raiva guardada, o Ren fica se segurando para não fazer algo que você iria ficar surpreso que foi aprovado em um desenho infantil.